Hoje nós vamos ver a aula 41, que é sobre juros simples e compostos. O que são juros? Se você, por exemplo, coloca R$100 no banco e depois de um certo tempo vai lá retirar e tem lá R$120, esses R$20 são os juros que renderam da sua aplicação de R$100. Hoje nós vamos aprender como calcular isso. Quer os juros simples, quer os juros compostos. Então, para saber de quanto serão os juros, nós devemos estabelecer o seguinte. Primeiro, qual é o capital que nós estamos aplicando, né? Segundo, por quanto tempo nós vamos deixar esse capital aplicado, né? Que é o tempo. Terceiro, qual é a porcentagem que será usada nesse cálculo? E isso chama-se taxa de juros, né? E depois, no final da aplicação, a pessoa terá o capital investido mais os juros, que nós chamamos de montante, ok? Então vamos lá, vamos calcular juros simples, muito simples, quer ver? A quantia de R$8.000 será aplicada em 3 meses, então o capital 8.000, o tempo 3 meses, com a taxa, a porcentagem, né, de 5% ao mês. Como que nós fazemos isso? Calculamos, né? 5% de 8.000. Olha, 5% de 8.000. 5% é 5 sobre 100, ou 0,05, vezes 8.000, que vai me dar 400, né? R$400 por mês. R$400 por mês. Como são 3 meses, 3 meses é 3 vezes 400, 1.200. Está aqui, então, R$1.200. E no final da aplicação, o que vai acontecer? É calcular o montante. Como que é o montante? É o 8.000 que eu apliquei no início, mais os juros, que é 1.200, então dá R$9.200. Esse é o montante, ok? Vamos fazer isso agora com os mesmos números, mas aplicando juros compostos. Vamos ver. Vamos calcular no primeiro mês. O que vai acontecer no primeiro mês, né? Então, 5% de 8.000, como nós, aqui é 0,05 vezes 8.000, dá 400, e o montante, então, dá 8.000 mais 400, que é 8.400, ok? Muito bem, agora eu vou calcular no segundo mês. No segundo mês, né, para o segundo mês, eu vou considerar o montante de 8.400 e não mais o capital inicial, o montante de 8.400. Vamos ver, então. 5%, né, de 8.400, é 0,05 vezes 8.400, dá 420. E o montante agora, o capital inicial agora era 8.400, mais 420, 8.820, né? E, finalmente, vamos calcular o terceiro mês, tá? Então, o que eu pego agora? Eu pego o montante de 8.820, né? 8.820 aqui, ó. 8.820 aqui. Então, 5% de 8.820, claro, 0,05 vezes 8.000 dá 441. E qual que é o montante? O montante é o capital inicial que eu apliquei, 8.820, mais 441, que vai dar 9.261. Então, veja, o montante é 9.261. 9.261 aqui.
né? Então, os juros obtidos foi quanto? Foi de 1.261, que é o 9.261 menos 8.000. Vejo que o juro dá maior quando eu faço juros compostos, porque é juros sobre juros. Eu calculo o primeiro mês e daí eu não volto no capital inicial, eu volto no montante que deu no primeiro mês, né? Calculo o primeiro mês, depois vou calcular o segundo, eu pego o montante que deu no primeiro e assim por diante. Isso que a gente chama de juros sobre juros ou juros compostos. Agora, existem fórmulas para calcular esses juros. As fórmulas são as seguintes. Primeiro nós vamos pegar aqui as letras que nós vamos usar, né? O capital, a letra C, a taxa, a letra I, o tempo, a letra T, o juro J, né? E o M significa montante. Essas são as letras que vão representar capital, taxa, tempo, juros e montante. Juros simples. A fórmula é simples. É juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. E o montante? O montante é o que é? O capital mais o juro, como nós já vimos, né? Então vamos ver, vamos aplicar a fórmula. Primeiro vamos ver a fórmula dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos entra aqui uma potenciação, né? Então, o montante vai ser capital vezes o quê? 1 mais a taxa elevado à potência t, que é o tempo, tá? E os juros, como é que eu calculo? Pego esse montante e tiro o capital, acho o juros, ok? Vamos ver então. Primeiro, algumas observações. A taxa I nas fórmulas deve vir na forma decimal. Vocês viram, né? Nós pegamos 5%, mas na forma, os 5% que nós pegamos até agora foi nessa forma 0,05, na forma decimal, tá? Então vamos lá. O tempo e a taxa I, né, o tempo T e a taxa I, devem estar na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se a taxa é um mês, o tempo tem que ser em meses, né? Se a taxa é em anos, o tempo tem que ser em anos e assim por diante. Então vamos lá. Aquele problema inicial, juros simples, né? Lembram-se, era 8.000 aplicado a taxa de 5% ao mês durante 3 meses. Agora aplicando a fórmula. O C, que é o capital, 8.000, o I, que é 0,05, 5%, e o tempo é 3 meses, né? Então, aplicando a fórmula, o que nós vamos encontrar? Capital vezes taxa vezes tempo. Capital, 8.000 vezes taxa, 5%, 0,05 vezes o tempo, que é 3 meses. Isso vai me dar 1.200, ok? Então, os juros é de 1.200. E o montante? O montante é o quê? O capital mais o juro, que vai me dar R$ 9.200. Perfeito? Vamos ver agora se a gente usasse juros compostos, quanto que daria? Agora pela fórmula, né? Então vamos lá. A fórmula, lembram-se, né? É capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a t. Então, 8.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 3, que é o tempo, né? 3 meses. Bom, fazendo essas contas, 8.000 vezes 1,05 ao cubo, que vai me dar na calculadora 1,157625. 8.000 vezes isso vai dar R$ 9.261, não é? Se o montante encontrado é R$ 9.261, então os juros, o que vai ser?
vai ser esse 1.261, né? O 9.261, aliás, menos 8.000, que é o 1.261. Lembram-se? Do cálculo do juros simples e esse é composto. Juros compostos, como eu disse, dá mais, maior. Mas outras aplicações de juros é a seguinte, né? Se a pessoa faz um empréstimo no banco, nesse caso é ela que no final do tempo determinado vai pagar ao banco emprestado mais os juros estipulados. Né? Quando ela coloca no banco, ela vai receber juros. Agora, quando ela empresta do banco, ela vai ter que pagar ao banco juros. Quando uma loja vende o produto à vista e também a prazo, geralmente o valor cobrado na compra a prazo é maior, claro, pois inclui o preço à vista mais uma quantia estabelecida que corresponde aos juros. Não é? Então, nessa aula de hoje, o que nós vimos? Juros simples e juros compostos. Os juros compostos é o que nós chamamos de juros sobre juros. Eu vou calculando os juros após o primeiro mês, ver o total de montante e aplico sobre aquele montante. Pego o segundo mês, pego o montante e aplico sobre aquele montante e assim por diante. No caso, juros simples, não, tá?